tem o Sol fazendo sexto Netuno, que é o planeta que rege peixes. Então esse é o famoso aspecto do feeling. Quantas vezes, né, eu falo aqui para vocês, quando tem esse aspecto, que é aquele feeling, pessoal, é aquela energia que podemos usar a outra palavra dela, que é espiritualidade, mas quando a gente está no mundo corporativo, no mundo de negócios, a palavra feeling encaixa melhor do que a gente falar espiritualidade. Muitas vezes tem preconceito até com a palavra. Mas quando a gente fala feeling, é a mesma coisa, de uma outra forma. Então, feeling é a sua capacidade de perceber sinais, perceber energias, perceber coisas que não estão no mundo objetivo, que não estão naquele mundo concreto de medir, de pesar, de somar, de fazer conta, matemática. Não está nesse mundo, está num outro campo. E é um campo mais emocional, é um campo mais sutil, é um campo de energia, e a gente, por isso, pode falar que é um campo espiritual. Mas é a sua capacidade. Então, o Sol, o sexto e o Netuno, ele afina o nosso instrumento de captação. Nós somos um instrumento de captação. O ser humano é um instrumento de captação. Então, a gente está o tempo todo captando. Tanto que as redes sociais trabalham muito com isso. Porque eles não precisam captar a nossa atenção. Eles precisam o tempo todo captar a nossa atenção, e é isso que faz a rede social acontecer em termos de negócio, não é? A gente faz anúncio, a gente está o tempo todo, existe todo aí o algoritmo, tudo isso é para captar a sua atenção. E captar a atenção tem muito a ver com a gente primeiro afinar o nosso instrumento, a nossa mente, o nosso corpo, toda a nossa estrutura. E o Sol, o sexto e o Netuno, ele potencializa isso, ele dá oportunidade para a gente afinar essa nossa percepção, essa nossa capacidade. Então, a próxima semana, ela inicia, dia 15 de janeiro, inicia já com essa força de sinais. E sinais, muitas vezes, que não estão aí evidentes, que não são óbvios, que não estão ali na escrita, mas estão nas entrelinhas, estão naquela mensagem subliminar que apareceu, estão na sua percepção, no seu sonho. Às vezes você foi, dormiu, teve uma ideia, uma percepção, acordou com aquela ideia. Então é isso, né? E aí que a gente não pode menosprezar ou desprezar, nem a sua percepção, nem a intuição. Porque às vezes é isso que vai fazer você concretizar o seu sonho ou realizar coisas. São essas percepções que a gente às vezes não dá valor. No mundo de trabalho, nesse mundo de negócios, é engraçado. Porque se você for olhar grandes nomes, grandes empreendedores, eles sempre falam dessa qualidade. Sempre eles falam da qualidade intuitiva, dessa qualidade de perceber, de seguir o feeling. Já ouviu essa frase? Seguir meu feeling. O que é seguir o feeling, gente? Não é? Então, as coisas que às vezes a gente acha que tem que ser muito certinho, muito matemático, muito racional, não é. Não é. É só a gente dar uma olhada como os negócios muitas vezes acontecem. É muito essa questão netuniana, é muito essa questão peixes. Isso tem a ver com a qualidade do signo de peixes. E, portanto, o regente de peixes, Netuno, é que traz essa qualidade para o signo de peixes. Então, percebam, a gente está com a lua em peixes, então um dia de muita sensibilidade, um dia de muita percepção. Então, não fique bobeando, tá bom? Não fique bobeando. Perceba as coisas. Às vezes é uma palavra. Você está numa reunião, às vezes é uma palavra. É ali que está uma oportunidade que, se você tiver, né, não prestando atenção, bobeando ali, você não vai pegar essa oportunidade, certo? Outra coisa legal desse aspecto é que ele ajuda também, ele traz oportunidades de publicidade também, mas não é a publicidade de Júpiter, que é bem a publicidade mesmo, né? Quando eu falo de Marte, Júpiter, ou de Júpiter envolvido, é fazer uma publicidade, é pagar lá um anúncio, por exemplo, fazer um anúncio do seu produto, do seu serviço, de fato. Mas Netuno é a sua imagem, certo? É o seu vídeo, é você falar ali no seu Instagram, é você falar numa rede social, ou é você contatar as suas relações e trocar emoções, trocar. Muitas vezes a gente fala do networking, o que é um networking também? Lógico que existe uma forma estruturada de fazer o networking, mas quando a gente tem esse aspecto, é um aspecto favorável para você fazer contatos, principalmente com a sua base já de cliente, com aquelas pessoas que você já vendeu, porque esse aspecto ajuda a conectar, ajuda a engajar, não é? Então, na rede social, a gente precisa disso, engajar, conectar, mas para isso a gente tem que usar
as ferramentas de Netuno. E uma das ferramentas de Netuno é a imagem. É a imagem que eu falo não do ponto de vista leonino, mas é a imagem, a fotografia, o vídeo, o audiovisual. Isso é uma ferramenta netuniana forte. Por quê? Porque ela está ligada aos nossos sentidos. O que faz a gente gostar de um post e não gostar do outro? O que faz a gente gostar do desenho, da imagem e não gostar do outro? Né, gente? Pensam isso. Então, o design, essa parte da imagem ligada principalmente ao que a gente tem aqui, as redes, a gente precisa disso para mostrar, você tem que ter uma imagem, seja sua, seja uma outra imagem feita por design, seja você fazer a imagem, mas você tem que ter alguma coisa para postar. Um vídeo, uma música é um campo de Netuno também, certo? Então, um vídeo, uma foto, uma imagem, e aí um texto, óbvio, aí entra uma questão ali, porque a gente está trabalhando com coisas que tem a ver com a comunicação, para engajar, para conectar, para fazer aquele contato. E se esse contato for emocional, melhor ainda. Então, nada de coisas muito técnicas. Não é aquele momento de ficar explicando o planeta do ponto de vista técnico, mas é o momento de você falar com emoção daquilo que você faz. Falar com esse sentimento, falar com a sua história. Então, portanto, storytelling também ajuda aqui. Também vale. Contar um pouquinho da sua trajetória, ou conversar com seus clientes de um ponto de vista mais pessoal. Às vezes a gente acha que no mundo de negócios você não pode falar nada disso, mas não é verdade. Não é verdade, certo? As pessoas são pessoas, gente, não são robôs. Tudo bem, gente? Então as pessoas têm sentimentos, têm histórias, têm problemas, têm desafios, e não tem nenhum problema em conversar sobre isso no ambiente de trabalho. E às vezes é esse tipo de conversa ou esse tipo de decisão que faz as coisas acontecerem. Pensem nisso. A gente precisa quebrar alguns paradigmas que acontecem ainda nos ambientes de trabalho. Ah, não posso falar disso porque eu vou parecer fraco. Quem já pensou isso alguma vez? Não posso contar um problema porque aí a pessoa vai achar que eu não sou forte, que eu sei lá, a gente tem tanta coisa na cabeça. Então, às vezes, é mostrando até uma fragilidade genuína, não é inventar uma fragilidade. Tá bom, gente? Não pode enganar, não é inventar, é viver. Você viveu algo, é verdade. Se você vivenciou aquilo, é seu. Então, compartilhar uma fragilidade, uma dificuldade, às vezes é isso que engaja, é isso que faz aquela sintonia. Por quê? Porque é isso que aproxima pessoas que ou já viveram, ou estão vivendo aquilo que você está compartilhando. Então, não é tão um problema a gente compartilhar dificuldades. E na liderança, às vezes, isso acaba sendo um problema. O líder não quer compartilhar com sua equipe essas coisas. Mas é isso que faz, muitas vezes, um líder ser muito humano, quando ele tem essa coragem. Então, muitas vezes, a gente acha que isso é fragilidade. Fragilidade é um tema de Netuno. E um Sol 6 Netuno é a gente tomar uma decisão, às vezes, até de compartilhar essas coisas. Então, pense que isso é super importante. Certo?